Então, hoje, em português, nós vamos estudar verbo. Quem sabe aqui o que é verbo? Alguém sabe me dizer o que significa verbo? Tia, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma ação, tipo deitar, comer. É isso? Tá certo, sim. Só precisa de um Então, o complemento. estado seria Oi? estado de natureza. Também nós temos alguns verbos que estão relacionados aos fenômenos da natureza. E tem mais Estado, fato, estado também, fato. Tia, que fato, pode. Isso mesmo. Então, tudo Tia, isso que que pode. vocês falaram está relacionado a verbo. Tia, Verbo que pode. é tudo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vocês observem aqui, ó, algumas frases, olhem. e o fenômeno da natureza também pode ser chamado de fenômeno natural. Pode sim. Então, aqui, ó, verbos. Olha a primeira frase. Tia, Ele que pode. entregou seus cúmplices. Página 213 de português. Ele entregou seus cúmplices. Próximo. A mulher entregará a carta amanhã. Como estavam velhos, anoitecera já cedo. Anoitecera já de todo. Então, aqui nós temos algumas palavras destacadas. É importante que vocês prestem atenção aqui na explicação, depois a gente vai para o livro, viu? Aqui nós temos algumas palavras que estão em destaques. Então, em destaque, na primeira a gente tem entregou, na segunda, entregará, na terceira, estavam e na última, anoitecera. Todas essas palavras destacadas, elas são consideradas verbos. Todas elas se encaixam no que vocês disseram quando eu perguntei a definição de verbo, quando eu pedi a definição de verbo. Então, algumas estão relacionadas a uma ação, a um estado e a fenômenos naturais, como anoitecer. Anoitecer é um fenômeno, é uma coisa que acontece na natureza. E também podemos chamar de verbo. Entregou. Quando eu digo entregou, aí está acontecendo o quê? Uma ação. A pessoa fez algo, ela entregou. Quando ele disse estavam velhos, isso aqui está relacionado ao estado da pessoa, como a pessoa estava. Então, verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Então, exprime um acontecimento, uma coisa que está acontecendo, que aconteceu ou que ainda vai acontecer. No livro de vocês, na página 213, nós temos aqui, ó, verbo, deixa eu ver. Ele não nos deu a definição, ele só disse que o verbo, ele se flexiona em número, pessoa e tempo. O que é isso? O que é se flexionar? Ele muda de acordo com a pessoa, com o número, ou seja, se a frase está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se a frase está no plural, o verbo também tem que ir para o plural, como aqui, ó. Ele entregou seus cúmplices. Ele entregou seus cúmplices. Então, ó, ele entregou, uma pessoa entregou. Então, o verbo, a frase está no singular e o verbo também está no singular. Eu não posso dizer, ele entregaram seus cúmplices. Não, Ô, tia. sentido. Tem que os dois estar combinando. Diga. Tia? Diga. Tia, já pensou se não tivesse isso, tia? Ficaria um monte de coisa sem sentido, né? Então, agora a gente vai para as conjugações do verbo. Olha, o verbo ele tem 3 conjugações. Ele tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles que terminam em AR. Os verbos da segunda conjugação são os que terminam em ER. E os verbos da terceira conjugação são os que terminam em IR. Então, aqui eu tenho exemplos de verbo da primeira conjugação. Ó. Estudar,
ficar, remar. Verbos da segunda conjugação: vender, escrever, temer. Verbos da terceira conjugação: partir, dormir, sorrir. Então, aqui está, ó, se relacionando a conjugação com a vogal. Terminada em AR, primeira. Terminada em ER, segunda. Terminada em IR, terceira. Outra coisa importante sobre os verbos são as flexões. Então, o modo. O modo do verbo, ele indica a atitude, ou seja, de certeza, dúvida ou de mando, de ordem da pessoa que fala em relação ao fato. Por exemplo, os modos do verbo são o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O indicativo exprime, em geral, uma ação certa, positiva, quer em relação ao passado, presente ou futuro. Ou seja, o indicativo indica uma certeza. Por exemplo, a menina come bolo. A menina come bolo. Eu estou dizendo, estou afirmando que a menina come bolo. É uma certeza. A menina comeu bolo. Também é uma certeza. Então, pode ser no presente, no passado ou no futuro. Se ele está indicando um fato certo, uma afirmação que ele conhece, então é indicativo. Quando a frase ela exprime uma ordem, conselho, desejo, pedido ou convite, então os verbos eles estão no imperativo, como eu disse. Vamos usar a primeira frase. A primeira frase foi qual? A menina come bolo. Isso é uma certeza. Agora, se eu disser, menina, coma bolo, isso é uma certeza? Não! Não. É o quê? Um pedido, uma ordem, não é? Eu estou dizendo, coma bolo. Estou mandando ela comer o bolo. Então, quando as frases estão assim, elas estão no modo imperativo. Vocês podem relacionar imperativo ao imperador. Quem é o imperador? Rei! E o rei faz o quê? O rei Comanda! comandar, né? O rei costumava mandar nas pessoas. Então, imperativo indica ordem. O subjuntivo é o quê? Indica uma dúvida. Então, uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal. Então, como é uma frase no modo imperativo? Talvez a menina coma o bolo. Quando eu digo talvez a menina coma o bolo... É que não tem tanta certeza, né, tia? Não tem toda Não, certeza. exatamente, eu estou com dúvida. Talvez ela coma bolo. Talvez eu irei ao cinema. Talvez. Então, não é uma coisa que é certa. É uma coisa duvidosa. Tem dúvidas. Até aí, estão entendendo? Sim! Pronto. Agora, o tempo. O tempo também verbal, ele vai se dividir em presente, passado e futuro. Então, presente, em tese, o fato acontece no momento que se fala. Então, quando eu digo a menina come bolo, eu posso entender que a menina está comendo o bolo naquele momento. Então, a menina come bolo. Quando eu digo a menina comeu o bolo, isso é uma coisa que já aconteceu. Então, é o quê? Tia, eu vou ter que sair por causa que o celular tá descarregando. Tá, então assista o vídeo, viu? Certo. Futuro é uma coisa que ainda está prestes a acontecer, que ainda vai acontecer. Então, quando eu coloco aquela frase no futuro, como ficará? A menina comerá bolo. Então, uma coisa que ainda vai acontecer. Esses são os tempos verbais. Presente, para passado ou pretérito e também o futuro. Até aí tá tudo bem, né? Estão entendendo? Ô, tia, Oi. se disser assim, eu vou comer bolo, é no futuro? Sim.
Também é futuro, só que aí, ó, você usou dois verbos para colocar essa frase no futuro. Eu vou comer. Vou comer. Você usou o vou e o comer. Isso a gente vai ver lá mais na frente, viu? Essa questão. Mas o importante é vocês entenderem quando o verbo está no presente, no passado e no futuro. É aqui, ó. Aí, falando do modo ainda, existem outras formas verbais que geralmente não ocorrem como forma verbal única numa frase simples e não variam em tempo. Por exemplo, ainda falando do modo verbal, a gente tem o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Nós podemos encontrar os verbos nesses três modos. Nós podemos encontrar ele no modo infinitivo, no particípio e no gerúndio. Vamos ver como é que a gente encontra. Olha, infinitivo expressa o sentido do verbo sem localização temporal. Então, ele não se relaciona a tempo. Ó, eu gosto de ler livros de aventuras. Quando eu digo eu gosto de ler livros de aventuras, eu estou dizendo qual é o tempo que eu gosto de ler, se é presente, passado ou futuro? Não. Não. Então, esse é o infinitivo, quando o verbo está nessa forma aqui, ó. Tia, se a pessoa falasse assim, eu gostaria de ler um livro, aí está indicando no futuro, né? É, gostaria, exatamente. Mas o verbo destacado na frase é o verbo ler. E o verbo ler, você não pode identificar nessa frase se está no passado, no presente ou no futuro. Então, quando os verbos estão dessa forma, eles estão no infinitivo. Então, vamos dar exemplos de verbo no infinitivo. Cantar. Eu gosto de cantar umas músicas. Então, cantar está no modo infinitivo. Brincar, andar, falar. Essa é a forma do verbo no infinitivo. Agora, o particípio. O particípio está ligado ao passado. Olha, feito o trabalho, chegou a hora do almoço. Então, o particípio se relaciona com o passado. Qual é o verbo em destaque aí? Feito. Feito. E feito vem de que verbo? Fazer. Fazer. Fazer, exatamente. Feito vem de fazer. Então, quando eu digo feito, é uma coisa que já aconteceu, né? Então, feito está no particípio. Agora, o gerúndio. O gerúndio refere uma ideia em curso. Durante o caminho, fomos conversando sobre a escola. Então, é uma coisa que está ocorrendo, ó, conversando. Uma coisa importante sobre o gerúndio é que as terminações do gerúndio são ando, endo e indo. Então, conversando, comendo, sorrindo. Quando os verbos estão nessa forma, nós podemos dizer que eles estão no gerúndio. Deixa eu dar só mais uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, eu citei o verbo cantar. Então, cantar, eu posso dizer que está na forma infinitiva. Então, infinitivo. Esse é o modo infinitivo. Cantar no modo, no particípio. O particípio dá uma ideia de quê? De uma coisa que já foi realizada. Então, qual seria o particípio de cantar? Cantei. Não. Uma coisa que já foi realizada. Então, cantado. Cantado seria o particípio. Mas eu entendi, Enzo, o que você quis dizer. Você quis colocar o verbo no passado, não foi? Foi. Entendi. O gerúndio é como eu falei, tem as terminações ando, Cantando. indo e indo. Então, qual seria o gerúndio de cantar? Cantando. Uma coisa que está acontecendo, que está em curso, como eu acabei de falar para vocês. Então, o gerúndio de cantar seria cantando. Aí a gente pode colocar outros verbos. Agora vamos para o falar. Verbo falar no infinitivo, qual seria a forma? Falar. O próprio nome, ó. Falar está no infinitivo.
Agora, se eu quero colocar falar no particípio, seria como? Falando. Falando. Falado. Uma coisa que já ocorreu. E quando eu quero colocar falar no gerúndio? Falando. Falando. Então, esses são os outros modos dos verbos. Infinitivo, particípio e gerúndio. Muitas vezes, quando a gente não entende muito bem o infinitivo, é só você pensar qual o nome, a origem do verbo. Por exemplo, qual seria a origem desse verbo aqui, ó? Desse verbo. Qual seria? Gritou. Qual seria a origem dele? Grito. Mas qual é o verbo de origem? Gritar. Muito bem. Gritar. Então, gritar seria o verbo de origem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, gritar é o modo infinitivo do verbo. Outra coisa, desativem os microfones. Lavei. Eu tenho aqui um verbo, o verbo é lavei. Ele tem um verbo de origem. Qual é o verbo de origem? Lavar. Lavar. Então, podemos dizer que lavar está em que modo? Infinitivo, particípio ou gerúndio? Infinitivo. Infinitivo, muito bem. Agora eu quero ver esse, ó. Comendo. Comer. Está usando um desses modos aí. Qual seria o modo que a palavra comendo está sendo inserida? Gerúndio. Isso Porque tem mesmo. endo no final. Muito bem. Está em gerúndio, porque tem o endo, e porque também é uma coisa que está acontecendo, né? Um fato que está em curso, comendo, está acontecendo naquele momento. E se eu quisesse colocar esse verbo no infinitivo, qual seria o infinitivo de comendo? Comer. Muito bem, Enzio. Gostei de ver. Comer. E se eu quisesse ainda colocar esse verbo no particípio? Comido. Muito bem, comido. Então, comer, infinitivo, comido, particípio e comendo, gerúndio. Então, essas aqui são alguns modos verbais. Até aí entenderam? Sim. Ó, aqui eu coloquei uma conjugação verbal. Prestem atenção aqui nessa conjugação. É só para vocês terem uma noção, porque logo mais adiante vocês vão ver como é que se faz a conjugação dos verbos. Olha, nós temos aqui o primeiro verbo, o verbo cantar. Então, conjugando o verbo cantar, como é que a gente faz? Ó, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, eu posso dizer que o verbo cantar está em qual conjugação? Quem sabe? Está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira. Por que ele está na primeira? Porque na primeira é eu. Não. Porque termina com AR. Isso mesmo. A conjugação verbal está relacionada à terminação. Então, se ele termina em AR, vai ser primeira conjugação. Se ele termina em ER, segunda conjugação. Se ele termina em IR, terceira conjugação. Então, o verbo vender estaria em qual conjugação? Primeira. Segunda. Segunda, porque termina em ER. E partir termina em IR. Então, Terceira. terceira conjugação. Agora a gente vai praticar um pouquinho para ver se para vocês entenderem melhor o conteúdo. Vamos para a página 217. Vamos na primeira questão. Ele está pedindo para circular os verbos nas frases abaixo. Vamos na página. Quero ver quem está atento aí, não, viu? Já está travando. Tá.
Havia um menino diferente dos outros meninos. Qual é o verbo da letra A? Havia. Havia. Então, na letra A, vocês vão circular o verbo havia. Tá dando para me escutar? Pronto, tá. Letra B. Era de bom gênio e não se zangava. Quais são os verbos que a gente... Era. A gente ainda tem outra nessa frase. Zangava. Muito bem. Quem falou zangava, acertou. Então, era e zangava. Letra C. Quem raspou a cabeça dele? Qual é o verbo que a gente tem? Raspou. Então, é só vocês lembrarem o que é que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras são verbos. Letra D. Não tenho com quem não tendo com quem entendesse. Ele falava só. E aí? Entendesse. Falava. Aí, acertei. Outro. Qual é o outro? Ainda falta um. Falava. Tendo. Muito bem. Tendo. Então, esses três verbos vocês encontram aí na letra D, ó. Tendo, entender-se e falava. Na letra E, encolheu-se e fechou o olho direito. E aí? Encolheu. Fechou. Encolheu-se. Aí, fechou. Eu falei encolher. Eu também falei. E fechou foi eu que falei. Não, eu quero saber. Encolheu-se vem de que verbo? Encolher. Encolher. Depois de encolheu-se, qual é o outro verbo? Fechou. Muito bem. Fechou. Vocês têm esses dois verbos aí. E na letra F, eu tenho levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. E aí? Levantou-se e atravessou. Levantou-se, Entrou e atravessou. atravessou E ganhou. e ganhou. Tem 4 verbos em uma frase só. Eita. Isso mesmo. Ô, tia, se vocês contar algum escrito é porque meu irmão acordou agora. Até aí estão entendendo? Sim. Pronto. Sim. Agora a gente vai para a segunda questão. Em qual tempo verbal está cada verbo a seguir? Os tempos verbais, eu falei de uma maneira resumida, mas aí no livro de vocês podem ver na página 214, tem aí os tempos verbais. Aí nós temos o presente, indica uma ação que está acontecendo, o pretérito indica uma ação que já aconteceu e o futuro que ainda vai acontecer. Só que o pretérito, ele vai se dividir em pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vocês têm que entender essas duas questões. O pretérito perfeito é uma coisa, é uma ação que aconteceu no passado e no passado mesmo foi concluído ali. Então, andou. Andou é um pretérito perfeito. Agora, quando eu digo andava, é uma ação que ocorreu, só que ainda não foi concluída. Então, tem 2 tipos de pretérito, perfeito e o imperfeito. Então, a gente pode dizer que o pretérito perfeito é o pretérito normal, o passado normal. Andou, brincou, cantou. Já o imperfeito é aquele. Andava, brincava, cantava. Dá para entender aí? Agora a gente vai para as atividades. Olha, na segunda ele está pedindo. Cadê? Pulei a página. Maria comeu a maçã? Vamos indicar o verbo. Letra A. Maria comeu a maçã. Passado. Passado, né? Que é também chamado de pretérito.
Mas como eu acabei de falar para vocês, existe o pretérito perfeito e imperfeito. Imperfeito. Vai ser perfeito, muito bem. Comeu é uma ação que aconteceu no passado. Mas eu posso colocar passado. Pretérito perfeito. É bom vocês irem acostumando com o nome pretérito, viu? Que vocês vão muito. Agora, Suzana comprará a passagem. E aí? Futuro. Isso Ela mesmo. compra. E eu vou sair porque o celular da minha mãe tá descarregando. Pronto, mas assista o vídeo depois, viu? Futuro. Viu. Letra C. Laura dançava fantasiada. Olha aí o exemplo. Passado. Pretérito imperfeito. Isso Perfeito. mesmo. Muito bem, Izzy. Estou gostando de ver. Pretérito imperfeito. Ó, olha a diferença. Na letra A, a gente tem comeu. E na letra C, a gente tem dançava. Então, comeu, uma ação que aconteceu e já foi finalizada. Dançava é uma ação que aconteceu, mas ainda não foi finalizada. Entenderam? Então, existe o pretérito perfeito e o imperfeito. Agora a gente vai para D. Eu dividi meu lanche com ele. E aí? Pretérito. Presente, não, tia? Pretérito. E aí? Eu dividi. Pretérito. Perfeito. Perfeito. Então, esse é o passado normal. Eu dividi. Agora, se eu disser eu dividia, aí já é diferente. Letra E. Se eu estudasse a tabuada, talvez tivesse sido aprovado. E aí? Pretérito imperfeito. Isso mesmo, muito bem. Pretérito imperfeito. Agora eu quero que vocês me digam aí o modo. Olha, se eu estudasse a tabuada, talvez tivesse sido aprovado. Lembra dos modos? A gente tem o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Essa frase está em que modo, hein? Ela está indicando o quê? Uma certeza, uma ordem ou uma dúvida? Uma dúvida. Dúvida. Se eu tivesse estudado, se, o se indica uma dúvida. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo. Podem colocar aí para vocês já irem se adaptando a isso também. A gente vai fazer só a terceira questão para finalizar, viu? Por causa do tempo. Ó, Viu? terceiro. Reescreva as frases na primeira pessoa do plural. Quem sabe qual é a primeira pessoa do plural? Lembrando dos pronomes, hein? Nós. Ah, muito bem. Os pronomes são eu, tu, ele ou ela, né? Aí nós temos nós, Vós. eles ou elas. Então, qual é a primeira pessoa do plural? É o nós. Então, todas as frases têm que estar nesta pessoa. Vamos lá? Eu comprei o presente. Passando para a primeira pessoa do plural. Nós compramos os presentes. Muito bem. Lembrando que se a pessoa foi alterada, o verbo também vai ser alterado. Nós compramos o presente. Olha aí a diferença. Eu comprei, nós compramos. Letra agora B. Se eu bebesse o remédio, ficaria curado. Passando para o nós. Se nós bebêssemos, bebêssemos remédio, ficaríamos curados. E nós e o bebê fica como? Bebêssemos. Bebêssemos. Muito bem. Eita, com acento circunflexo, viu? Se nós bebêssemos o remédio, e aí? E o resto da frase? Ficaríamos Tá curados. muito pequeno, dá pra enxergar, não? Ficaríamos curados. Isso mesmo. Eu vou apagar a primeira questão, viu? Pronto. Agora a gente vai para a letra C. Eu cantarei na festa. Passando para o nós, fica como? Nós cantaríamos na festa. Não. Passando. Ó, eu cantarei. Vai ser futuro. Nós cantaríamos na Nós festa. cantaremos na festa. Isso mesmo. Nós cantaremos na
Esta. E a última, quando eu partir, ficarei com saudades. E aí, passando para o nós. Quando Quando nós nós partirmos, ficaremos com saudades. Muito bem. Quando nós partirmos, Ficaremos com quando saudades. Eita. Ô, tia, Oi. como que o meu celular descarregou? Oi. Lembra que meu celular descarregou na outra aula? Sim. Esse celular que eu peguei pra assistir foi da minha mãe. Sim. E ela vai participar do reunião dos pais hoje. Certo. Mas a gente já está finalizando, viu? Concluíram a terceira? Sim, Sim. tia. Pronto. Aí, ó, eu vou deixar a 218 e a gente faz a 218 e a 219 na próxima aula, viu? Eu vou fazer a chamada agora. Não vai dar para me ler, né? Não, Vitória, porque já veio até o aviso. Eu não sei nem se vai dar tempo a gente finalizar aqui. Qualquer coisa. Eu acho que a minha mãe, eu não sei se a minha mãe